Olá, graça e paz. Sou Moisés Silva e este é o nosso Palavras de Fé e Esperança. Estamos estudando a série As Promessas de Deus e hoje falaremos sobre a segunda parte da promessa que Deus nos fez, que foi a vida eterna. E você sabe qual foi o propósito de Deus para o homem? Então continue aqui neste canal. Se inscreva, compartilhe esse vídeo e também deixe o seu likezinho, tá certo? Então vamos lá meditar na palavra de Deus. A nossa meditação de hoje encontra-se no Evangelho de João, capítulo 3 e o versículo 16. João, capítulo 3 e o versículo 16. E a mensagem de Deus nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira e que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estamos na nossa segunda parte do nosso subtema, Deus nos prometeu a vida eterna. O propósito de Deus para o homem foi primeiro para o homem o adorar. Deus, ele fez o homem para que o homem pudesse adorar a ele na beleza da sua santidade, como a palavra de Deus diz em Gênesis, que todos os dias, no pôr do sol, Adão ia falar com Deus. O segundo propósito de Deus para o homem era que o homem cuidasse do jardim, cuidasse daquilo que Deus fez para o próprio homem. Então, o homem ia cultivar, ia plantar, ia criar no jardim do Éden. E o terceiro é que o homem ele não seria imortal, mas ele viveria até quando Deus permitisse. E eu posso te dizer que nós iríamos viver 100 anos, 200 anos, como foi com Moisés, com Abraão, com Isaac e com Jacó. Deus deu o privilégio para esses homens de viver a vida. Deus já levou eles já abastecidos, fartos de vida. Quando Deus criou o homem, ele deu livre-arbítrio. Ele formou o homem não para que o homem fosse um robô, ou seja, ser manipulado. Ele deu vontade própria e por isso houve a corrupção, como está registrado no livro de Gênesis, capítulo 3. Por causa de um só homem, o pecado e a morte contaminaram a humanidade, como está escrito em Romanos capítulo 5 e o versículo 12. Assim como o pecado e a morte veio através de um só homem, a vida eterna também veio por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus, ele veio através de Deus para nos salvar e nos libertar e nos dar a vida eterna. O texto em que lemos, Deus enviou o seu Filho para o povo de Israel, mas por causa do pecado,
eles rejeitaram a promessa. E Jesus, ele não veio mais só para o povo de Israel, mas para como toda a humanidade. Meu querido, em Romanos capítulo 6 e o versículo 23 nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Hoje, o pecado tem crescido em nossas gerações, em nossos dias. E por causa do pecado, por causa da violência, por causa da maldade do próprio homem, hoje nossa geração tem vivido dias contados. Hoje pessoas não passam dos 20 anos, 18 anos, dos 17 anos. Antigamente viviam-se, as pessoas mais velhas morriam com 91 anos, até 99 anos, quase os 100 anos. Mas hoje, por causa do pecado, por causa da desobediência, a nossa geração tem vivido uma geração limitada, onde estamos jovens perdendo as vidas, jovens têm perdido os seus sonhos, jovens têm perdido a vida eterna que Deus nos prometeu. Não rejeite a promessa da vida eterna. Muitos, infelizmente, têm rejeitado. E essa promessa é para mim e para você. Então não desanime, não rejeite a promessa que Deus tem para você, que é de dar a vida eterna. E se você que ainda não é evangélico, não aceitou a Cristo como o único e suficiente Salvador da tua vida, eu te convido a procurar uma igreja evangélica próxima à sua casa, à sua residência, e aceite a Cristo para que você possa ter a vida eterna, para que você possa garantir a vida eterna. A você que está afastado dos caminhos do Senhor, eu peço que volte logo, sem demora, porque Ele está te esperando. Volte, não fique perdendo tempo. E volte para a casa de Deus. Volte para os caminhos do Senhor, porque ainda há promessa para você. E a grande promessa é a tua vida eterna. Então, por hoje é só. Eu quero agradecer a você que ficou até aqui no último momento da nossa meditação. Deus abençoe a tua vida. Quero te agradecer. Então, estaremos de volta na próxima terça-feira, se assim Deus nos permitir, com o subtema Deus nos prometeu o Espírito Santo. Então, um forte abraço e amém.